Aleluia! Você falou isso para ele aí ou não? Glória a Deus, isso que você acabou de dizer tem tudo a ver com o que nós vamos conversar nessa noite, querido, porque nós estamos falando nesse mês sobre uma grande série, nós estamos chamando ela de valores, não é? Valores da nossa igreja. Eu queria que você sentasse no seu lugar, mas já pegasse sua Bíblia aí comigo, aleluia, e você trouxesse ela no seu coração aí, não é? Traz ela pertinho do seu coração, e repete comigo, diga assim: essa é a palavra de Deus. Diga: eu amo a palavra de Deus. Diga: nessa noite, o meu coração está pronto, a minha mente está aberta, para receber da poderosa, sempre viva, imutável, palavra de Deus. Nessa noite, eu vou crer mais, praticar mais, e a minha vida será totalmente transformada, no nome de Jesus. Amém, amém. Você crê nisso que você acabou de declarar? Glória a Deus, querido. Essa palavra tem poder para mudar as nossas vidas, ela tem poder para nos salvar, ela tem poder para mudar casamentos, ela tem poder para curar pessoas. Essa palavra, querido, tem poder para trazer sonhos e torná-los realidade, amém? Glória a Deus. E durante todo esse mês de setembro, nós nos dispusemos a fazer uma série de mensagens que se chama Valores. Valores do quê? Valores do cristão, não só, valores da nossa igreja, amém, irmãos? Nós, como ainda renovada, daqui a pouco o Verbo da Vida, nós temos alguns valores que nós zelamos, e é muito importante, querido, que cada um de nós venhamos conhecer e lembrar desses valores. A nossa família tem crescido cada dia mais, pessoas estão se achegando, pessoas estão sendo salvas. Em 1 Coríntios 1:10, a Bíblia diz que nós precisamos pensar a mesma coisa, diz que nós precisamos falar a mesma coisa, precisamos viver em uma plena unidade. Mas a Bíblia diz também em Amós: como andarão dois juntos se não houver concordância entre eles? Ou seja, precisamos saber e crer nas mesmas coisas, para que nós possamos puxar a corda para o mesmo lado. Porque, querido, crer diferente é como estar em um cabo de guerra, enquanto metade puxa para a direita, outra metade puxa para a esquerda, e nós não chegamos em lugar nenhum. E nesses dias, tanto nas quintas-feiras quanto nos domingos, nós temos aprendido algumas coisas, e eu quero te encorajar a não faltar em nenhum domingo, nenhuma quinta, até o final desse mês, porque nós vamos ver algumas coisas valorosas. Já falamos sobre fervor do Espírito com o nosso professor Silvio Demarque, falamos domingo passado sobre excelência com a Neuzinha. Quem estava aqui domingo passado viu a Neuzinha? Domingo passado eu fui incumbido de ministrar lá em Lins, foi muito bom lá também, mas é muito melhor estar em casa, amém, querido? Eu amo esse lugar e eu amo estar com vocês. Nós aprendemos sobre unidade e amor com a Kelly. Quinta-feira eu falei sobre firmeza doutrinária. E nessa noite é minha responsabilidade falar com você sobre dois valores que nós temos como igreja: uma vida de fé e uma vida abundante. Você pode repetir isso comigo? Diga assim: vida de fé e vida abundante. Glória a Deus. É por isso que eu quero que os meninos aí do painel fiquem bem espertos, que a gente vai ter um monte de versículo para abrir, então vocês vão abrir, vão colocar bem rápido alguns. Mas o primeiro, eu queria que você abrisse comigo, 2 Coríntios capítulo de número 5, no verso de número 7. Alguns versículos você vai abrir, outros você vai acompanhar comigo aqui no painel. Aleluia! E nós vamos talvez te lembrar de algumas coisas, querido. Eu acredito que fé é um assunto que todos nós conhecemos e conhecemos muito. Então talvez não traga muitas coisas novas para você, mas a minha vontade, querido, é reacender algumas verdades no seu coração. 2 Coríntios, capítulo de número 5, no versículo de número 7, você está lá comigo? Aleluia! E ele diz assim, 2 Coríntios 5, 7, visto que andamos por fé e não por vista. Uma das coisas, querido, que nós como igreja temos como um valor fundamental, um pilar, não é, daquilo que nós cremos, é a nossa vida de fé. O apóstolo Paulo aqui, ele está falando sobre como é a forma que nós andamos. Existem duas formas de você andar nessa terra. Você pode conduzir a sua vida pautada em sentimentos, aquilo que você ouve, vê, sente, aquilo que as notícias estão trazendo para você.
ou você pode pautar e construir a sua vida baseada na fé. Uma vida pautada em sentimentos, ela sempre vai ser inconstante, ela sempre vai ser incompleta, ela nunca vai te levar no lugar onde Deus sonhou para você estar. Enquanto uma vida de fé, muitas vezes, querido, vai ser uma vida desafiadora, porque a fé muitas vezes nos inspira a andar na contramão dos nossos sentimentos, porque só pode viver uma vida abundante quem decidiu e começou a agir, começou a pensar sobre si da forma que Deus vê, da forma que a palavra também o vê. E ele continua dizendo, mas muito pelo contrário, tenha cada um conceito equilibrado de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu. Aleluia, aleluia, aleluia. Pensar além é soberba. Pensar a quem é inferioridade, mas pensar aquilo que a Bíblia diz e aquilo que Deus vê, isso é ser crente, isso é viver uma vida de fé. E o que é que a Bíblia está dizendo? A fé que nós precisamos para começar a acreditar nessas coisas, ela já foi depositada em nosso coração. A fé que eu preciso para crer na palavra de Deus, a fé que eu preciso para iniciar a minha carreira cristã, ela já foi dada, ela já está dentro de mim e dentro de você. A única coisa que nós precisamos é nos agarrar a ela e começar hoje, irmãos, a nos ver como aquilo que nós somos, a começar a nos alegrar, não por aquilo que sentimos, mas por aquilo que cremos. Talvez, irmão, a nossa vida, ela esteja um tanto quanto caída, porque o nosso sentimento é aquilo que tem nos orientado e nos regido, quando a nossa fé é essa que tem que mandar. Aleluia! O justo não vive por sentimento, o justo vive pela fé. O justo não vive por notícias, o justo vive pela fé. E uma vez que isso chega no meu coração, uma vez que esse entendimento começa a tomar conta de uma nova mentalidade, dessa nova criatura, o que vai acontecer? Um coração cheio de fé vai começar a trazer a manifestação de uma boca cheia de fé. 2 Coríntios, capítulo de número 4, lá no versículo de número 13. Aleluia. Glória a Deus. 2 Coríntios 4,13. E ele diz assim, acompanha comigo. E está escrito, criei, por isso falei, com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Aleluia, diga comigo, eu creio e por isso eu falo. Querido, nós como igreja acreditamos na palavra de Deus e é por isso que nós falamos dessa palavra. Nós não apenas, querido, cremos nessa palavra como mais um dogma ou como mais, querido, uma oração decorada. Nós cremos que essa palavra tem poder de nos levantar e nos avivar todo dia. Nós cremos, querido, que essa é uma notícia, essa é uma boa nova verdadeira. É por isso que eu salto da minha cama falando acerca daquilo que eu creio. Eu saio da minha casa cantando aquilo que eu creio. Eu falo para os meus filhos sobre aquilo que eu creio. É por isso, querido, que fé é um estilo de vida que traz para nós não só a bênção de Deus, querido, mas grandes resultados e também uma grande alegria. Aqui Paulo diz, eu criei, por isso eu falei. Eu criei, por isso eu falei. Eu criei, por isso eu falei. Querido, ele está trazendo para nós uma forma de vivermos. Inevitavelmente você fala algo no seu dia. O X é o que você tem declarado. Sabe, querido, nós podemos mudar aquilo que nós temos declarado, mudando aquilo que está dentro do nosso coração. Quanto mais eu ouço a palavra, quanto mais a fé cresce dentro de mim. Romanos 10:17, ele vai dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais eu ouço essa palavra, mais o meu coração se enche de fé, mais a minha fala começa a estar cheia de fé. Logo também o que acontece? As minhas ações começam a estar repletas de fé. Tiago, capítulo de número 2, ele vai dizer que a fé sem obras, ela é morta. Aleluia. Olha que coisa interessante. Deus fez planos grandes para as nossas vidas. E Ele falou assim, viva pela fé. Por quê?
Porque a fé, ela nos faz acreditar nesses planos, independente de. Imagina que hoje, querido, nós fôssemos arrebatados assim como João foi quando escreveu o Apocalipse. Imagine que você, de repente, é levado a um lugar e em meio a essas visões, você não vai ver os selos, não vai ver as trombetas, nem nada, porque isso já foi dado para João e já está no Apocalipse, você pode ler. Mas imagine que Deus, durante um segundo, Ele te desse a oportunidade de contemplar todo o plano que Ele escreveu para a sua vida. Imagine que Ele desenrolasse um manto na sua frente celestial, e ali, querido, você começasse a ver a grandeza do casamento que Ele sonhou, a grandeza do ministério que Ele planejou, a grandeza em todos os aspectos da sua vida. Pergunto para você, querido, quantos de nós será que depois dessa visão, nós voltaríamos e viveríamos uma vida diferente aqui na terra? Eu acredito que a maioria de nós viveria uma vida diferente. A gente fala, nossa, eu preciso mudar isso, eu preciso ler, eu preciso confessar, eu preciso correr uma vida de fé, afinal aquilo que eu vi não é só, é indizível, como mesmo João depois vai dizer. São coisas grandes demais para serem compartilhadas em uma linguagem humana. Sabe, irmão, quantos de nós talvez começaríamos a viver uma vida de fé, porque nós tivemos um vislumbre, um resplendor daquilo que Deus sonhou? Mas agora posso falar algo para você? Você não precisa dessa visão, você não precisa dessa experiência, porque a Bíblia já falou para você como é. A Bíblia já diz em Romanos 8,37 que em todas as coisas você é mais do que vencedor. Então, ainda que você não tenha tido uma visão sobrenatural acerca da vitória na sua família, através da sua fé você pode dançar a vitória dos seus filhos, você pode dançar, querido, a vitória financeira da sua empresa, você pode dançar o futuro ministerial abençoado. Porque nós como igreja, queridos, somos da fé, porque é só a fé que vai nos fazer agarrar nessas coisas e desfrutar delas por completo. Eu creio e falo, e uma vez que eu falo, as minhas ações começam a cooperar com a minha confissão. E aí sabe o que acontece? Uma vez, querido, que eu começo a viver essa vida de fé, eu começo a falar a fé, eu começo a reter firme a confissão da minha fé, as minhas ações começam a mudar, tudo aquilo que Deus planejou para mim começa a se abrir diante de mim. Cada um desses planos começam a ser acessíveis, por quê? Porque a fé é como a chave, querido, que abre a porta para essas bênçãos que já estão te esperando. Quais bênçãos essas? Se você for comigo para João, capítulo de número 3, no verso de número 16, talvez você não precise nem abrir lá, não é? Que você sabe que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Diga comigo, vida. Vida. Naquele momento, querido, ele traz como vida eterna, falando sobre não morrer, sobre sair da morte eterna, sair da condição de desligados de Deus, sair da condição de condenados ao inferno. Mas nós sabemos, querido, que essa vida, que ela foi transmitida através da salvação, ela não apenas está reservada para o céu. Nós sabemos que essa vida já está disponível para nós hoje. João capítulo de número 15, ele faz a relação onde Deus é a videira verdadeira e nós somos os ramos que estamos ligados nela. Ou seja, existe uma vida que através da salvação nós podemos desfrutar e ela não começa na eternidade, ela começa hoje. Lá em Isaías capítulo de número 1, ele vai dizer: se quiserdes e me ouvides, comereis do melhor dessa terra. Leandro, o que é que você está querendo dizer? Irmão, eu quero te fazer pensar um pouco melhor sobre o significado da vida. Muitas vezes, crer e saber essas verdades de fé que nós estamos vendo, é até fácil para algumas pessoas. Mas quando nós partimos para o segundo nível, quando nós damos mais um passo, e nós começamos a falar da vida que a fé está colocando diante de nós, muitos não conseguem acreditar. Muitas pessoas, querido, acreditam que a vida que Deus planejou para nós
É uma vida onde precisa para pagar a conta e beleza. Mas deixa eu falar uma coisa para você, querido. Quando Deus fala sobre vida, Ele está pensando em algo muito maior do que isso. Deus não somente estar aqui a vida como cristão. João, capítulo de número 10, verso número 10. Se você puder me ajudar, Anne. Aleluia. João, capítulo de número 10, no verso de número 10. Aleluia. Ele fala, querido, sobre o que o diabo veio para fazer, e ele diz sobre o que Deus veio para fazer. E ele diz, o ladrão, Satanás, ele vem apenas para furtar, matar e destruir, ou roubar, matar e destruir. Quem sabe, querido, que o diabo sabe fazer muito bem isso? Amém? Sabe qual é o problema? Muitas pessoas só sabem o que o diabo sabe fazer bem. Vou falar de novo para você. Muitas pessoas, irmão, só sabem o que está ligado a roubar, matar e destruir, e sabem que o diabo sabe fazer isso muito bem. Mas quando ali o versículo continua, ele diz assim, mas Deus veio para dar vida e vida em... Você pode repetir isso comigo? Diga vida e vida em abundância. Repita de novo, diga vida e vida em abundância. Querido, o que é que João está querendo dizer? Querido, o que é abundância? Quem pode me ajudar? Um significado de abundância é ter muito. Dá um exemplo aí de abundância. É você ter mais comida que você pode comer. Eu sei que você pensou nisso, né? O Zé está olhando para mim aqui, né? O que aqui que é abundância? Talvez as pessoas lembrem, é o cofre do tio Patinhas, não é? Que ele pulava lá e fazia, é isso que é abundância? Não. Sabe, querido, abundância você pensa em um grande rio, abundância você pensa, querido, em uma grande pesca, em uma rede repleta de peixes. O que é que João está falando? Ei, quando Deus veio através de Jesus para mudar a nossa história, Ele não veio para dar uma reformada. Ele não veio para dar um tapa e mudar algumas coisas. Ele veio para te dar uma vida, mas não uma vida qualquer. Ele veio para dar uma vida em abundância. Jesus não veio, querido, e a palavra não fala sobre uma vida de sobrevivência. Ela fala sobre uma vida onde nós vamos ter aquilo que precisamos e vamos ter além. Sabe por quê, irmão? Porque Deus nos chamou para boas obras. A Bíblia diz no livro de Romanos que nós somos feito e preparado para boas obras. E eu não sei se você entende o que eu entendo de boas obras. Mas boas obras, querido, fala sobre pegar dinheiro, recurso, converter em comida, converter em roupa, converter em aula, converter em coisas e dar para aqueles que não têm. É isso que são boas obras. Amém ou amém? Você pega dinheiro e transforma em arroz. Você pega dinheiro e você monta uma sala e você dá um curso profissionalizante. Aleluia, aleluia. Agora, como é que Deus pode, dentro do plano dele, ter colocado algo que precisa de recursos, e quando ele fala sobre vida, ele tem esquecido de colocar os recursos? O Deus, querido, que viu a necessidade de recursos futuros, é aquele que está depositando recursos presentes, mas não apenas isso, Ele já foi lá na frente, e já está com uma expectativa de tudo aquilo que Ele vai fazer. Deus não te chamou, querido, para viver uma vida miserável nessa terra, Deus não te chamou para viver uma vida precisando, Deus te chamou para viver uma vida dando.
E é isso que nós cremos. Nós como igreja, irmãos, não amamos o dinheiro. Afinal de contas, a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quer viver mal? Ame o dinheiro. O dinheiro não nos domina, o dinheiro não é o nosso Senhor, mas nós precisamos entender que falar sobre abundância é sim falar sobre muita saúde, é sim falar sobre muita provisão, querido, espiritual, mas é sim falar sobre muitos recursos financeiros. Se quiserdes e me ouvides, comereis do melhor dessa terra. Salmos 23:1, ele vai dizer: o Senhor é o meu pastor e... Fala bem forte, diga: nada me faltará. O que é uma vida abundante? Aquilo que foi profetizado em Salmo 23. Uma vida onde Ele se tornaria o nosso Senhor. Querido, no Velho Testamento, Jesus não era o pastor daquelas ovelhas. João deixa muito claro, e ele olha para as pessoas, e ele vê as pessoas como ovelhas sem pastor, e Jesus vem ao mundo para ser o pastor das ovelhas. Quando é que Salmo 23:1 se tornou real? Na nova aliança, na estação que nós estamos vivendo hoje. Quando é, querido, que o Senhor pode ser o meu pastor e nada me falta? A partir do momento que você passar a crer nisso hoje. Aleluia. Pastor, meu negócio é o seguinte: eu estou há muito tempo ouvindo sobre fé e na minha vida só falta. Irmão, não adianta só ouvir. Lembra que eu falei? Nós precisamos ouvir, nós precisamos crer, nós precisamos falar e nós precisamos praticar. A obra completa da fé tem o poder de colocar você nesse patamar. O problema é que muitas vezes nós estamos como ainda uma fé de Tomé, onde nós estamos querendo ver para crer, mas irmão, o justo não vive vendo para crer, o justo vive crendo para ver. Aleluia, aleluia. E é por isso, querido, que eu digo para você: não pare de falar acerca do seu futuro. Não pare de falar acerca do fechamento do seu ano. Ainda estamos em setembro, ainda tem muito tempo para milagre acontecer, ainda tem muito tempo, querido, para coisas no seu casamento, na sua empresa, na sua vida ministerial acontecer. Fale aquilo que você crê, dance aquilo que você crê, declare, conte para as pessoas, celebre, porque vai acontecer. Pastor, mas não está acontecendo. Seja fiel na estação que você está vivendo. Dê os seus dízimos, dê as suas ofertas, renda ações de graças. Use da estação que você está vivendo, encontre as sementes, abençoe pessoas, continue perseverando, que a perseverança na estação que você está vivendo hoje vai te promover para uma nova estação. Jesus disse: visto que foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Irmão, poucas pessoas nascem em uma família abastada de recursos, mas a Bíblia não condicionou o nosso futuro bem-sucedido ao nosso berço. A Bíblia condicionou o nosso futuro bem-sucedido à nossa fé. Então, se você pode crer, tudo é possível ao que crê. Não, eu vou falar de novo que tinha que ter um glória a Deus, aleluia, mais forte. Marcos 23 diz: se os homens e mulheres da Renovado Jardim Vitória hoje puderem crer, tudo é possível ao que crê. Amém, irmão? Se eu e você pode crer, está tudo bem. Se nós podemos acreditar, vai acontecer. Se nós podemos acreditar, irmão, vai dar tudo certo. Como vai ser? Exatamente como nós cremos. Aleluia. Vão ter dificuldades? É claro que vão ter, irmão. Mas e daí? Tiago disse no capítulo de número 1, tende por grande alegria quando passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Nós não estamos falando de uma vida sem dificuldade, a gente está falando de passar pela prova dando risada, a gente está falando de passar pelas tribulações dançando, a gente está falando, querido, sobre olhar, não, querido, negar, não falar contra aquilo que está acontecendo, mas permanecer olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, Senhor. E aí quando a gente menos esperar, o que é que vai acontecer? Necessidades serão supridas. Filipenses capítulo de número 4, verso número 19, vai lá comigo. Aleluia. Vida de fé e vida abundante, irmão,
São dois pilares da nossa igreja, são dois pilares da nossa fé, e é isso que Deus tem para mim e para você. Aleluia! Glória a Deus! Oh, aleluia! Deus é maravilhoso, amém, querido? Quanta coisa boa tem acontecido, quanta coisa boa vai acontecer. Filipenses 4,19, ele diz assim: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir todas as vossas necessidades por Cristo Jesus. Deixa aí, olha que coisa interessante. Se você depois, eu quero te encorajar, querido, para ler todo o capítulo 4 de Filipenses, e ali é um capítulo que não é muito encorajador para algumas pessoas em alguns momentos, porque Paulo, em um determinado momento, ele diz assim: eu aprendi a estar feliz, eu aprendi a estar satisfeito em qualquer situação. E ele começa a falar: aprendi a ser feliz não tendo nada, e aprendi a ser feliz tendo tudo. E ele começa a falar sobre situações totalmente extremas e opostas daquilo que ele viveu, e chega no momento, no versículo de número 13, ele, em meio a esses contrastes, ele vai dizer: mesmo passando por falta e passando por abundância, eu entendi uma coisa: tudo posso naquele que me fortalece. E essa verdade começa a crescer tanto, querido, essa revelação começa a avançar, que no versículo de número 19, ele diz isso para nós. O que é que ele está trazendo aqui? Ele mostra, querido, de onde é a fonte do recurso, de onde vem essa vida abundante, e ele mostra também, querido, de onde vem a conta, ou de onde vem a necessidade, e através de quem isso acontece. E ele fala assim, ó: a fonte é Deus, é Ele que tem a riqueza para pagar, o problema é nosso, e tudo isso vai acontecer por meio de quem? Aleluia! Não é por obras, não é por aquilo que eu fiz, não é por aquilo que eu vou fazer, é simplesmente pela fé que abre a porta. Efésios capítulo de número 2, ele vai falar: vocês são salvos pela graça mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom, é um presente de Deus, é algo que Ele decidiu dar. Aí você pode falar assim: Leandro, você está querendo me dizer que Deus está mais desejoso em me dar do que eu estou desejoso em receber? Agora presta atenção nisso. Você nunca vai poder desejar algo tão grande, mas tão grande, que seja maior do que aquilo que Deus deseja te dar. Aleluia. Pastor, mas aí você está falando sobre um evangelho, onde não é um evangelho, não é uma teologia, não é algo teocrático de Deus no centro, é algo, não é um antropocentrismo, onde o homem está no meio. Não, querido. Deus está no meio. Nós estamos, exatamente, nós estamos falando, querido, sobre receber com o coração pronto para dar. Atos capítulo de número 20, ele cita esse versículo e ele diz, querido, que existe uma grande alegria. O que é que eu falei? Deus nos preparou para boas obras. Obras precisam de recursos. O que é que Deus quer fazer? Ele quer trazer para você uma vida abundante, porque Ele sabe que quando a abundância chega em nós, cristãos generosos, ela passa por nós e ela toca pessoas. Irmão, o dinheiro não é o fim da nossa vida, a abundância não é o fim da nossa vida, mas enquanto nós cumprimos o propósito de Deus, a unção passa por nós, o poder passa por nós, os recursos passam por nós. Por quê? Para tocar pessoas. Aleluia. Agora, nós temos dois caminhos. Nós podemos, irmão, acreditar em uma vida miserável, uma vida de sobrevivência e ficar de deserto em deserto, de dificuldade em dificuldade. E sabe o que isso vai fazer? Vai comprometer todos os sonhos de Deus acerca da nossa vida. Ou nós podemos, de fato, renovar a nossa vida, renovar a nossa mente, mudar a chavinha e entender que Deus não é contra o dinheiro, mas Deus, querido, é contra o dinheiro estar acima dele. Quando nós mudamos a chavinha e entendemos que nós estamos aqui para viver uma vida onde Deus é a fonte, onde Ele é o pagador das necessidades que surgem na nossa vida, decidimos crer e receber isso, tudo vai começar a mudar.
Porque nós saímos de cena como sendo, querido, a fonte de provisão, e Deus entra em cena como sendo a fonte de provisão. Efésios capítulo de número 3, no verso de número 20, ele vai dizer: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente além daquilo que nós podemos pedir, pensar ou imaginar. Deus não apenas pode, mas Deus quer fazer coisas através de você. Agora posso até ser mais ousado e escandalizar algumas pessoas: Deus precisa fazer algo através de você. Ah, mas Deus, Ele é onipotente, Ele não precisa de ninguém. Irmão, Ele tem o poder para fazer o que Ele quiser, e exatamente por causa desse poder, Ele decidiu limitar a ação dEle nessa terra. E Ele decidiu que quem iria pregar o Evangelho e quem iria tocar pessoas são os nascidos de novo. Ele poderia sair pregando, ele poderia sair enviando os anjos, mas a Bíblia diz em Marcos 16, que uma ordem de Deus por meio de Jesus chegou ao homem e diz: indo por todo mundo, ide, vai, onde você estiver, pregue, mude a vida de pessoas, fale sobre esse amor, toque vidas. Aleluia, 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 aleluia. Porque eu preciso viver pela fé, porque só assim eu vou desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para mim. Uma vida abundante vai se abrir, e através dessa vida, irmão, nós vamos fazer aquilo que Deus quer fazer. Sabe, irmão, e quando essa mentalidade de fato se abrir para a gente, dinheiro já não vai ser mais problema. Sabe, irmão, o crente precisa parar de ter essa mentalidade errada e precisa começar a crer, porque Romanos 5,17 diz, querido, que nós fomos chamados para reinar em vida. Irmão, quer reinar em vida? Não é isso que você pensou no primeiro momento. O Zé já tem um pensamento errado aqui, né? Não é ir ao banheiro, Zé. Reinar em vida, né? É você, querido, estar acima das circunstâncias. Reinar em vida é você, querido, estar em um patamar onde você é amplamente suprido por recursos, onde você, querido, é provido em todos os aspectos, mas não apenas isso, onde você está em uma posição de influenciar pessoas. Sabe, irmão, uma atitude, um decreto do rei tem o poder de mudar centenas de vidas de pessoas. O que é que a Bíblia está dizendo? Aquilo que Deus quer e vai fazer através da nossa vida, irmão, vai ser algo tão poderoso, que as nossas vidas vão afetar a vida de milhares de crianças. Ah, pastor, a gente vai mesmo, um dia que a Fundação Neymar vier nos ajudar, um dia que a Fundação Ayrton Senna vier nos ajudar. Sabe, irmão, para de pensar pequeno. Você já pensou, querido, que você pode ser aquele, querido, que vai ser o instrumento de Deus, querido, o financiador, para contribuir e trazer o plano dele aqui para essa terra? Eu lembro de um filme, irmão, para mim aquilo me marcou, um filme de sessão da tarde, se chamava Família Buscapé. Você lembra desse filme aí ou não? Né? Estou ficando velho. E para mim, querido, eu entendi como é que as coisas de Deus funcionam naquele filme. O cara estava lá, fazendo o que tinha que fazer, caçando lá o coelhinho. Aí de repente ele dá um tiro, o que acontece? Nutella, vai lá e assiste que tem na internet, né? Se você é dessa geraçãozinha. Porque a nossa geração é aquela que lavava a fralda na unha, amém, né, irmão? Era assim ou não? Glória a Deus que passou essa geração aí, né? Misericórdia. Irmão, como é? Estava lá, pá, pum, rico. Irmão, Deus pode fazer isso. Ele só precisa encontrar o quê? Corações abertos. Ele só precisa encontrar o quê? Corações que não vão se dobrar, querido, diante das iguarias do rei. Ele precisa encontrar corações excelentes como o de Daniel. Daniel estava lá, tem toda a comida, o que ele falou? Eu não vou comer isso, eu vou comer legumes.
ele podia, estava tudo diante dele, vai se dobrar, não, eu vou continuar orando. O que é que Deus está precisando para te enriquecer? O que é que Ele precisa para manifestar, querido, essa vida em nós? Simplesmente, querido, isso é consequência, quando Ele se torna a causa. Quanto mais Deus se tornar a causa e o objetivo da nossa vida, mais dinheiro vai chegar, mais tempo vai chegar, mais pessoas virão, porque Deus precisa, irmão, fazer algo, e Ele escolheu usar a mim e a você para manifestar essas coisas. Aleluia, aleluia, aleluia. O Centro Espírita movimenta uma fortuna aqui em Bauru nas obras sociais, irmãos. Eu não sei o quanto é, mas eu sei que é uma fortuna. Aí eu falo para você, quem é que tem que movimentar as fortunas dentro do social? É a Francine lá no Centro Espírita, né? Se você não sabe, a Fran, ela faz uns negócios no Centro Espírita lá, né? Mas é negócio administrativo, irmão, calma. Irmão, você acha que é lá, ou você acha, irmão, que é aqui? Aleluia. Sabe, irmão, eu fico pensando, e eu observando as coisas, e às vezes eu fico pensando, como é que vai ser lá na frente? Como que serão as centenas de crianças? Como é que será o nosso complexo? Como é que as coisas vão acontecer? Como será que vão ser as salas? Sabe, irmão, eu desisti de pensar sobre dinheiro e quem vai pagar. Sabe, todas as vezes eu vinha, na hora que eu pensava, na hora vinha, puf, dinheiro. Aí vinha, puf, dinheiro. E eu falava, e aí, como será que é? Né, será que a gente vai ter que ensinar a galera a mexer com a ação lá, né, Fábio? Para a galera ganhar dinheiro? Será que a gente vai ter... Como é que será que a gente tem que fazer? Sabe, a gente tem que ensinar o povo a crer. E crer certo. Porque se o povo crer e crer certo, o dinheiro vai chegar, irmão. Se a gente começar a crer e crer certo, nós vamos começar a nos destacar dentro das nossas profissões, e nós vamos começar a ganhar muito dinheiro, irmão. E eu falo para você, não precisa de muito milionário não, a gente precisa aí, um vira juiz, um outro vira um médico estético aí que ganha uma grana, aí o outro começa, é sério, irmão, não é assim mesmo, aí o outro faz um outro negócio, um mecânico que ganha dinheiro, aí um salão que ganha dinheiro, e aí vem um dízimo de 2, 3 conto, um dízimo de 4, 5 conto ali, aí... E você entendeu, né, que dízimo de 4, 5 conto é porque o cara ganhou 50 mil no mês. E aí chega o negócio ali, irmão, e de 5 em 5 a gente faz o que tem que fazer. Amém, amém. Aleluia. Então, irmão, se desprenda. Sabe, para de pensar pequeno. Para de ter problema em ouvir sobre recursos. Para de ter problema em ouvir sobre fé. Para de ter problema em ouvir sobre sonhos, sabe por quê? Porque isso aqui é o fundamento, querido, e o fundamento a gente tem que falar sempre. O fundamento é aquilo que sempre tem que estar claro dentro do nosso coração. Aleluia. Então, como é que você precisa terminar o ano? Melhor do que você está hoje. Sabe por quê? Porque Deus precisa fazer coisas através de você. Então, se abra mesmo para as ideias criativas, irmãos. Se abra para as inspirações do Espírito. Se abra para aquilo que Deus quer, querido, te usar. Se abra, querido, para oportunidades que vão chegar. Seja o melhor naquilo que você vai fazer. Seja, querido, uma pessoa intensa. Seja uma pessoa generosa. Seja uma pessoa que decide sonhar os sonhos de Deus. Seja uma pessoa fiel na estação que você está vivendo hoje. Amém. Aleluia. Porque só vai ser colocado sobre o muito aqueles que cultivarem esses valores na sua confissão e na sua prática, talvez no momento como as igrejas da Macedônia. Sabe, irmão, e eu quero que você nunca precise disso, mas de tanto as pessoas precisarem, criou quase que uma doutrina em cima disso. O povo tem um coração tão ruim, tão errado, que a maioria do povo se converte só quando a vida está acabando. Quando está nas drogas, está no tráfico, casamento destruído, está tudo errado. Aí o que de tantas pessoas se converterem lá no poço, do lamaçal, do não sei o que, criou-se a doutrina que Deus leva para lá, para converter a pessoa lá. Querido, Deus não leva para lá não, porque você não leu João 10:10? Quem leva para lá é o diabo, quem leva para lá são as nossas escolhas, o negócio de Deus é da vida. Mas, querido, acontece tanta salvação quando a pessoa está lá, que o povo, a maioria entende que tem que chegar no mude ou morra. Sabe o que Deus está fazendo nessa noite com a gente, irmão?
Ele está nos lembrando de alguns fundamentos, para que a gente não chegue no mude ou morra. Deus está falando, ei, você não precisa ficar endividado para começar a melhorar a sua vida. Você não precisa entrar em paranoia para começar a crer na estação que você está vivendo hoje. Comece a agir. Sabe, irmão, e se Deus está no meio dessa ministração, te inspirando a mudar algumas coisas, mude. Ah, pastor, mas se eu mudar isso vai me comprometer financeiramente, porque, irmão, se errado, mude, que Deus vai abrir outras portas e, querido, vai chegar muito mais recursos para você. Se você tem sido parcialmente abençoado, fazendo o que é errado e já está bom, imagine a hora que você começar a fazer só o que é certo. A bênção vai ser completa sobre a sua vida. Aleluia. Uma vida de fé vai despertar para a gente uma vida abundante, e grandes resultados vão nos alcançar por causa disso. Amém, querido? Você pode ficar de pé comigo no seu lugar? Aleluia. Oh, Pai, obrigado pela tua fidelidade.